Olá, voltamos. E antes de iniciarmos ali o seu beabá da aprovação, eu quero contar para você a minha trajetória. Se você ainda não conhece, vai ser uma forma de nós ficarmos mais próximos. Até porque você preencheu o formulário, o DNA da aprovação, e eu consegui te conhecer um pouquinho. Mas eu quero que você também me conheça, porque, afinal de contas, estamos juntos nessa jornada. Meu nome é Lorene De Angelis. Hoje eu sou mentora para concursos públicos, com foco nas carreiras administrativas dos 3 poderes. E como começou a minha jornada com os concursos públicos? Vou começar falando um pouquinho da minha vida. Eu nasci em Goiânia, mas morei em várias cidades ao longo da minha vida. E a minha família sempre teve uma situação financeira bastante simples. Então eu sempre estudei em escola pública, eu não tive uma educação diferenciada. Eu me lembro que na minha adolescência o meu sonho era fazer inglês, mas não era qualquer inglês, eu queria fazer o FISC. Não sei se vocês são da época que o FISC era muito chique fazer, mas eu não fiz. Então, falando isso só para mostrar que eu tive uma educação básica, sempre em escola pública. Fiz o meu ensino médio, a minha pré-escola, nível fundamental, fiz o meu ensino médio e prestei vestibular na Universidade Federal de Mato Grosso. Fui aprovada em 5º lugar, inclusive, mesmo sem ter feito cursinho preparatório pré-vestibular. Mas daí começaram algumas decisões, na minha vida que hoje eu vejo que aconteceram para que eu encontrasse o concurso público. Eu fiz, meus amigos, a faculdade de licenciatura em informática. E veja só, eu fiz uma faculdade na área de TI sem ter um computador. Eu não tinha um computador. Então eu fiz toda a minha faculdade ali sem computador. Quando eu me formei, eu me deparei com um cenário. Eu não gostava da minha área de atuação e eu não sabia. Eu sabia muito pouco. Foi quando eu comecei a trabalhar, logo que eu terminei a minha graduação, eu comecei a trabalhar na secretaria acadêmica de uma faculdade da cidade em que eu morava. Trabalhei por um tempo na secretaria acadêmica dessa faculdade. Tinha ali meu salário, que na época era equivalente a mais ou menos um salário mínimo e meio. Eu trabalhava no período da manhã e no período da noite. E eu ia a pé para o trabalho. E aí, quando era à noite, eu saía já às 22h45. E eu ia embora para casa a pé. E eu me lembro de pensar, Deus, quanto tempo eu vou ter que trabalhar para conseguir comprar um carro? Tudo começou, gente, com a minha vontade de ter um carro. Olha só. E eu fazia as contas e parecia algo impossível. Com o salário que eu tinha, eu precisava ajudar nas despesas de casa. Na época eu ainda era solteira, morava ainda com a minha mãe. Então, eu pensei, quanto tempo vai demorar para eu conseguir comprar um carro? E aí comecei a pensar em outras coisas. E se um dia eu quiser ter uma casa, como que eu vou fazer? E para eu viajar para algum lugar, conhecer algum lugar, eu falei, não tem como. Com esse salário que eu ganho, eu nem conseguiria prover uma casa sozinha, porque eu só ajudava em casa. E eu era obrigada a ajudar em casa porque precisava ali do meu dinheiro. E então, nessa época, eu conheci algumas pessoas que tinham recém sido aprovadas e começado a trabalhar na Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso, mais conhecida como Cefaz-MT, para o cargo ali de fiscal de tributos. E até então, a minha experiência em conhecer pessoas que eram servidores públicos era quase inexistente. Eu imaginava, assim, que eram pessoas muito inteligentes, pessoas que às vezes tinham tido uma formação numa escola particular, que eram bilíngues, talvez até poliglotas. E eu vi aquelas pessoas, na época eram em sua grande maioria jovens ali, de
25, 30, até 35 anos, os que eu conheci. E pessoas tão comuns, alguns até falavam errado, sabe? E eu mesmo tendo feito toda a minha escola na escola pública, sempre gostei de falar certinho, né? E aquele pessoal ali, tão normal, tão comum, e aí acendeu em mim algo. Será que se essas pessoas conseguiram passar, eu também consigo? E aí aquilo ficou ali no meu coração. Foi quando eu decidi pedir contas ali de onde eu trabalhava, daquela secretaria acadêmica daquela faculdade, pedi conta, recebi o dinheiro, né, da minha rescisão, fiquei ali com um dinheirinho, muito pouco, gente, muito pouco. E eu morava em Barra do Garças, no interior do Mato Grosso, essa época, e eu decidi ir para Cuiabá, porque a minha irmã morava em Cuiabá, então ali eu não precisaria o quê? Pagar aluguel, eu não ia ter despesa de moradia. Então eu mudei para Cuiabá, chegando lá, eu procurei um cursinho preparatório para concursos e comecei a fazer o cursinho. Quando eu fui matricular, eu me lembro que a pessoa ali, né, da secretaria me perguntou para qual área eu queria estudar. E eu não tinha noção, né, de áreas. Falei, o que o pessoal mais faz? Aí ela falou, eles estudam mais para a área fiscal aí, né, Receita Federal, Secretaria de Fazenda. Aí eu lembrei, né, daqueles jovens que eu conheci, eu falei, então me matricula nesse aí. E ali eu comecei a estudar. Só que eu não sabia absolutamente nada sobre estudo para concursos públicos. Eu não sabia áreas, eu não sabia qual que era a diferença de poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Eu não sabia qual era a diferença. Eu não sabia, por exemplo, que a Constituição Federal era de 1988. Por isso que a sigla dela é CF/88. Então, se hoje você também sente que você não sabe nada, fique tranquilo, porque eu também sabia nada, mas eu tive decisão e eu tive execução. Eu corri atrás do meu objetivo incansavelmente. Eu não abri mão de fazer bem feito aquilo que eu queria. Então comecei a estudar ali, mesmo sem saber nada, seguindo ali as dicas dos professores. Eu me lembro muito bem que eu sempre me achei muito boa em língua portuguesa. E quando eu comecei a estudar a língua portuguesa, eu pensei, gente do céu, será que eu fui alfabetizada? Porque eu estava errando o básico. Então eu me debrucei, fiquei muito tempo estudando ali de forma bastante fervorosa língua portuguesa. E então eu comecei também a ir para a biblioteca desse cursinho preparatório para estudar durante o dia. As aulas do cursinho eram à noite e eu comecei a ir para a biblioteca durante o dia. Primeiro porque ali eu tinha contato com outras pessoas que estavam estudando e também porque eu não tinha uma estrutura mínima na minha casa que me permitisse estudar. Por isso eu sei que muitas vezes as dificuldades tendem a querer te paralisar. Eu não tinha, pessoal, uma mesa, eu não tinha uma boa cadeira. Eu estava morando em Cuiabá, né? Cuiabá, calor, calor, calor. E eu não tinha um ar-condicionado que me permitisse ter um lugar em casa para estudar. Então eu ia para a biblioteca. Na biblioteca eu tinha uma mesa razoável, tinha uma cadeira, tinha ar-condicionado, água gelada, cafezinho. E ali eu comecei a conhecer pessoas que estudavam e eu ficava muito atenta escutando o que eles falavam. Depois de um tempo eu fiz amizade com essas pessoas, muitos são meus amigos até hoje. Uma foi minha madrinha de casamento. Então, esse mundo dos concursos públicos te traz mais coisas do que o seu cargo público, do que a sua aprovação. E eu me lembro, assim, de forma muito clara um dia, que eu queria alguns livros de direito constitucional, direito administrativo, porque naquela época ainda não existiam essa quantidade, esse volume de material online que temos hoje. E a minha irmã, ela tinha recém começado a trabalhar como professora de uma faculdade. Ela tinha formado em nutrição, tinha terminado um mestrado em saúde pública e estava dando aula nessa faculdade. Ela podia pegar livros emprestados. E eu pedi para ela pegar. Tamanha a minha ignorância. Eu comecei a estudar com livros doutrinários. Livros para quem está fazendo uma faculdade, um mestrado em direito. Totalmente diferente do que você deve fazer quando você está estudando para um concurso público. Então eu tive a minha caminhada
um pouco maior, porque eu aprendi na tentativa e erro, na tentativa e erro. Hoje em dia eu lembro disso, a gente lembra disso e dá risada. Mas ali eu comecei a estudar, né? Tive meus erros, mas eu persisti. Eu estudava todos os dias, de segunda a sábado. Segunda a sexta tinha aula, eu estudava de dia, ia para casa, tomava um banho e voltava para aula à noite. No outro dia, 8 horas da manhã em ponto, que era o horário que abria a biblioteca, eu estava lá, como se fosse um trabalho. Inclusive, eu indico muito que você faça isso. Trate a sua preparação para concursos públicos como se fosse um trabalho, com o horário certo para começar e também para terminar. Você chega atrasado no seu trabalho? Assim, não, hoje é 8 horas, mas hoje acho que eu vou chegar às 9h30. Você não faz isso. Ou então, você acorda um dia assim e pensa, hoje eu não tô muito legal para ir trabalhar, não vou não. Você faz isso? Não faz. Por que a sua preparação para concursos tem que ser algo negociável? Então, trate como um trabalho. Seja rígido em relação a isso. Não somos robôs. Obviamente acontecerá um dia ou outro que você vai passar mal, que você não conseguirá estudar. Se você é mãe ou pai, que o seu filho vai ficar doentinho, você vai ter que cuidar dele, tá? Eu, desde criança, tenho enxaqueca. Então, até hoje, o dia que eu tenho uma enxaqueca muito forte, eu não consigo fazer nada. Eu tenho que ficar dentro de um quarto, tomar um remédio forte, ficar dentro de um quarto escuro para ela passar. E tá tudo bem. Por quê? Porque o que mais conta é aquilo que você faz todos os dias. Sabe aquela frase que falam muito ali final de ano? Que o que te engorda não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, e sim o que você come entre o Ano Novo e o Natal? Para concursos públicos é a mesma coisa. O que vai te fazer passar, o que vai te fazer ser aprovado é o que você faz na maioria dos seus dias. Então, voltando. Estudava ali segunda a sexta, durante o dia, à noite ia para aula. Sábado eu estudava de manhã e à tarde direto, eu nem ia para casa almoçar. Estudava direto, parava só final da tarde. E no domingo, quando não tinha nenhum edital, né, eu não estava em um pós-edital, eu tirava o domingo de folga. Eu descansava no domingo, para que quando estivesse em um pós-edital, no meu domingo eu pudesse dedicar também para os estudos. Então eu deixava esse pré-edital com o domingo mais tranquilo. Recomendo que você faça isso também. Então eu comecei a estudar com bastante fervorosidade, fazendo tudo certinho, estudava teoria, fazia muitas questões, revisava da minha forma, depois eu fui implementando, né, boas metodologias de revisão. E com 9 meses que eu estava estudando, eu fui aprovada no concurso do Ministério da Agricultura, para o cargo de técnico administrativo. Eu me lembro bem que quando saiu a prévia do resultado, na verdade um pouco antes, né, você fazia a prova e tinha rankings. E no ranking eu estava em segundo lugar, mas eu pensei, gente, será que é isso mesmo? Às vezes pouca gente colocou, né, a nota no ranking, mas quando saiu o primeiro resultado, de fato eu estava em segundo lugar e eu já fiquei super feliz. Mas eu fiz a prova discursiva e na prova discursiva a minha nota foi máxima, eu tirei 100. E aí eu subi de posição e fui para o primeiro lugar. Troquei de posição ali com o que estava em primeiro lugar, que foi para a segunda. Então foi assim, foi uma alegria tão grande ter a minha primeira aprovação e ainda ser em primeiro lugar. Eu senti que todo esforço valeu a pena. E essa, gente, foi a maior transformação da minha vida. Depois eu continuei estudando, né? Hoje eu sou analista tributário da Receita Federal, um cargo da área fiscal, obviamente com uma remuneração muito mais atrativa do que o técnico do Ministério da Agricultura, mas a maior transformação da minha vida foi esse meu primeiro cargo. Eu lembro que na época o salário era R$2.900 e poucos reais, mas eu deixei de ser o quê? Desempregada, ou então com um emprego que na época, gente, um salário mínimo, ele dava ali por volta de R$600, R$700. Então nós já estamos falando aí de eu ganhar mais ou menos umas 4 vezes o que eu ganhava, né?
E sem contar que agora eu tinha um cargo efetivo, eu tinha estabilidade, eu tinha plano de saúde. E o que eu consegui? Comprar o carro. Consegui comprar o carro, gente, que foi o motivo lá no início que me acendeu isso, né? Tinha o meu carro, eu lembro até hoje, foi um Ford Ka preto, manual, duro de dirigir, mas tinha ar-condicionado, porque eu morava em Cuiabá. Então eu comprei ali meu primeiro carro, mas não era aquele o meu ponto de chegada. Eu, antes de ter esse resultado, eu continuei estudando, porque eu não sabia o que ia dar o resultado, e eu acho muito importante, sempre falo isso para os meus alunos, você não espera resultado de concurso, você continua estudando. Continuei estudando, passou um pouquinho, teve o concurso do Ministério Público da União. Fui aprovada para o cargo de técnico administrativo do Ministério Público da União. Já era ali uma remuneração mais de 3 vezes maior do que o do Ministério da Agricultura. Sem contar que a carga horária de trabalho eram de 7 horas direto. Então eu entrava meio-dia, saía às 19. Fui nomeada, assumi o meu cargo ali no Ministério no Ministério Público da União, continuei estudando. Mas antes de eu assumir o cargo no Ministério Público da União, teve também o concurso para analista administrativo da Defensoria Pública da União. Eram 4 vagas, eu peguei todo aquele conhecimento ali que eu já tinha e fui aprovada em 4º lugar. Todos os concursos em que eu fui aprovada dentro das vagas. E quando eu assumi o Ministério Público da União, eu me lembro que o nosso horário padrão era das 12 às 19. Passou acho que 2, 3 meses, foi publicado o edital da Receita Federal, que era o meu sonho. Era o que eu queria. E eu conversei, né, com o procurador, que na época era o meu chefe, expliquei para ele a situação, uma pessoa maravilhosa, inclusive Deus sempre me presenteou com pessoas maravilhosas no serviço público, muitas delas hoje são meus amigos pessoais. E ele falou, não, Lorene, ajuste o seu horário conforme ficar melhor para você. Então eu lembro que ao invés de entrar ali às 12 horas, a meio-dia, eu entrava às 13h30, porque eu estudava direto até 13 horas e a gente tinha direito a meia hora de intervalo. Então eu pegava esse intervalo e jogava lá para o início. Então eu entrava, batia meu ponto 13h30 e já fazia meu intervalo e começava a trabalhar 14 horas. E ficava ali até 13h30, até 20h30. Estudava até 13 horas, ia ali para a Procuradoria da República, chegava, batia meu ponto, ia na lanchonete que tinha ali embaixo e almoçava. Eles serviam prato feito, eu almoçava e começava a trabalhar. E trabalhava normal, fazia a minha responsabilidade no meu trabalho, com louvor, tudo bem feito, e saía 20h30. Como eu saía já tarde, eu só ia para casa, tomava um banho, jantava e descansava para no outro dia, 8 horas da manhã em ponto, eu estar estudando. Aí eu estudava de 8 às 9, 10, 11, 12, 1. Estudava 5 horas direto, fazendo, óbvio, as pausas necessárias ali entre um estudo e outro. E veio a prova da Receita Federal. Eu lembro quando saiu o resultado, eu corrigi a minha prova, eu tinha feito uma pontuação que, ao que tudo indicava, eu iria para a segunda fase. Porque na Receita Federal, a segunda fase, que é a prova discursiva, ela é em um momento posterior. Na época era. Hoje em dia, alguns concursos são diferentes. Então, já comecei a estudar para a prova discursiva, fiz a prova discursiva, tirei quase a nota máxima na prova discursiva da Receita Federal e fui aprovada dentro das vagas. Eu me lembro muito bem que o resultado final, ele saiu mais ou menos assim, dia 23 de dezembro, 22, alguma coisa assim. E eu me lembro que na hora, assim, eu não chorei, eu não pulei de alegria. Eu me lembrei daquela Lorene lá de trás. Aquela menina lá do interior de Mato Grosso, que queria fazer o FISC e não tinha condições. Eu me lembrei daquela menina que ia trabalhar e voltava para casa sozinha. Eu honrei a minha jornada. E hoje eu estou aqui para ajudar vocês a construírem a jornada de vocês. E assim como eu, lá na frente vocês se sentirem também muito orgulhosos com tudo que vocês construíram.
Foi fácil? De jeito nenhum. Não foi fácil, eu não vou mentir para você e falar que foi fácil. Não foi fácil. Mas se fosse necessário, eu faria tudo novamente. A educação, o estudo, ele te devolve. Se você não é de um lar, de um berço privilegiado, eu ouso dizer que uma das únicas formas de você ter uma vida digna é através do estudo, você se dedicando. Então, essa é a minha jornada, a minha trajetória até a aprovação e o motivo, o porquê de hoje eu estar aqui ensinando, ajudando pessoas a também, mais do que conquistarem um cargo público, terem as suas vidas transformadas pelo estudo, pela educação e pela conquista de um cargo público que vai te permitir ter uma vida digna e dar uma vida digna também para os seus familiares.